Pois é, a crise da civilização europeia e, consequentemente, da civilização ocidental, da qual nós também fazemos parte. Meu objetivo com esse vídeo é fazer uma reflexão para vocês perceberem que não é tão simples tomar partido nessa questão ou oferecer soluções fáceis e simplórias para uma questão extremamente complexa. A civilização europeia, ela foi construída durante a Idade Média com base na Igreja Católica. Foi a principal força construtora desse modelo de civilização, que foi um modelo de civilização extremamente bem sucedido. Então, quase por um milagre, a religião cristã se tornou hegemônica no Império Romano, saiu de perseguida para hegemônica, e quando nós temos então o colapso do Império Romano com as invasões bárbaras, né, num clima de degradação social, moral absurdo, a força civilizadora que resistiu foi a Igreja. E ao longo de séculos a Igreja veio reconstruindo um modelo de civilização muito potente, tá? Que foi capaz, vamos dizer assim, de mais à frente expandir-se e dominar praticamente todo o mundo. A força dessa civilização se baseava principalmente nos valores morais rígidos, tá? Em relação, por exemplo, ao casamento, né? A cuidado das gerações futuras, né? A você não pautar tudo somente pelo mundo material, né? Ter uma visão espiritualizada da realidade. Então tudo isso fez com que a Europa se tornasse uma grande civilização, mérito em primeiro lugar da Igreja Católica. Tá? A civilização europeia é uma consequência do cristianismo e da Igreja Católica, que não é, como as pessoas acreditam, uma história linear. A Igreja Católica passa, durante os séculos ali da Idade Média, por diversos movimentos internos de renovação, de reestruturação. Entretanto, ali por volta do século XII, XIII, agravando no XIV, XV, né, começam alguns movimentos dentro da Europa de contestação da Igreja Católica. A imensa maioria deles centrada, né, na questão da obediência ao Papa. Então nós temos ali os movimentos dos cátaros, depois John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus na República Tcheca, até que esse processo vai culminar no início do século XVI com a importantíssima Reforma Protestante, que se iniciou com Martinho Lutero, e a maioria conhece um pouco dessa história. A Reforma Protestante, a inovação dela é que ela criou realmente uma divisão no continente europeu e na civilização católica. Okay? A partir da Reforma, com Lutero e posteriormente, principalmente com Calvino, você começa a ter uma cisão dentro do continente europeu, e essa cisão é a raiz, né, da ruína hoje da Europa, de certa forma. Tá? E eu não estou aqui, veja bem pessoal, vocês vão entender isso perfeitamente no final do vídeo, e esse é o objetivo. Eu não estou aqui condenando movimento A ou movimento B. A gente vai ver como é complexo você tomar partido em certas questões. Então, a Reforma Protestante, ela tem um enfoque, né, na desobediência ao poder papal, que era interpretado como um poder estrangeiro, né, a sugar os recursos da nação. Tá? A Reforma Protestante, apesar dela ter um conteúdo teológico óbvio, claro, né, ela tem um conteúdo político e econômico muito forte por trás dela. Que o que está acontecendo ali no século XVI? Justamente uma reorganização de forças que se constitui na formação daquilo que a gente conhece como os Estados Nacionais. Okay? A Europa ocidental, durante a Idade Média,
estava unida, toda ela, num conceito denominado a cristandade. Então, haviam reinos, né? A gente sabe que esses reinos, essas monarquias feudais, elas não eram estados nacionais com fronteiras delimitadas ainda. A gente tem ali os feudos, os ducados, os condados, que tinham uma autonomia muito grande em relação ao poder real, ao poder central, né? Então você tinha ali a questão da vassalagem. Por exemplo, na França você tinha o rei da França, ele tinha o domínio direto sobre um território de Paris, ao redor de Paris, só que o resto do reino era composto por ducados e condados e marcas praticamente independentes do poder do rei, mas que compunham o mesmo reino porque esses duques, condes e marqueses eram vassalos do rei. E ali por volta do século XV, né, nós temos uma série de processos acontecendo na Europa, onde nós temos o fortalecimento do poder real e a crise daquele sistema feudal, constituindo o Estado moderno e aquilo que a gente normalmente chama de absolutismo, que é um termo completamente errado, né? Mas o rei de alguns estados, a França é o principal exemplo disso, mas não só a França, obviamente. O rei ele consegue impor sua autoridade sobre todo um território delimitado, né, e impor a sua soberania. Né? Então você tem algumas mudanças ali, na administração se torna uma administração centralizada, a cobrança de impostos nas diferentes regiões é feita pelos funcionários do rei, e a nobreza gradativamente vai perdendo a função que ela tinha, né, de defesa de áreas do território. E nesse momento do fortalecimento do Estado Nacional, essas novas nações que estão surgindo começam a enxergar a influência do Papa como a interferência de um poder estrangeiro dentro da sua própria nação, o que é um grande problema. Então, ali na Idade Média, você tinha ainda um problema de soberania. Por exemplo, existia um conflito, em muitos casos, em quem julgaria o caso, se era a esfera eclesiástica, né, o bispo, ou se era, por exemplo, o rei. Então, a gente não pode falar de uma soberania total do rei. Então, nessa época, a Reforma Protestante surge por motivos teológicos, mas ela tem sucesso porque ela é apoiada por pessoas que querem se desvincular da influência da igreja dentro dos seus territórios. Então isso é notório, inclusive na Alemanha, que na época era o Sacro Império Romano Germânico, né? Quando os príncipes, né, protestantes, eles compram a ideia do Lutero, porque havia uma grande crítica de que a Igreja Católica estava sugando os recursos da nação, entendeu? Então isso tudo tem uma história com a época do cisma do Ocidente, uma época que chegou a ter 3 papas diferentes na igreja, a mudança da corte papal para Avignon, que foi um momento onde houve um avanço administrativo muito grande na igreja, inclusive na captação de recursos, de impostos cobrados pela igreja. E isso, digamos assim, atrapalhava os interesses de muitos príncipes e monarcas daquela época. E eles então compraram a ideia da reforma. Então, por exemplo, na Inglaterra nós temos a fundação da Igreja Anglicana, quando o rei Henrique VIII afirma a soberania dele sobre a igreja. Eu sou o soberano da igreja, não é o Papa que manda aqui. E a reforma anglicana, inclusive inicialmente, ela vai adotar muito poucos pressupostos da reforma protestante. A igreja anglicana continua bem próxima, em termos teológicos, à igreja católica. Era mais uma questão de mudança de controle político, tá? De nacionalização dos bens da igreja, que agora passam a pertencer ao rei, que os distribui como uma troca de favores a pessoas eminentes do rei, em troca de apoio, né? A mesma coisa vem acontecer na França, que apesar de se manter católica, nós temos na França o fenômeno da igreja galicana. Ou seja, o rei ele se mantém católico, mas ele afirma que a primazia sobre o controle da igreja dentro do reino da França é do monarca francês, tá? Que vai inclusive se refletir num acordo entre o Papa e o rei na época, Francisco I,
chamado a Concordata, assinado em 1516, que estabelecia, por exemplo, que a nomeação dos bispos e dos grandes ábades, dos grandes mosteiros, que eram muito ricos, ela era feita pelo rei com a aprovação do Papa, e o Papa sempre aprovava. Então, quem nomeava bispos e ábades no Reino da França era o rei. E muitas vezes essas nomeações eram coisas absurdas. Você tinha adolescentes que eram nomeados bispos, você tinha leigos que eram nomeados bispos, e aquilo virou uma grande troca de favores, onde pessoas influentes, a nobreza influente, ganhava cargos vantajosos economicamente dentro da igreja, o que contribuiu, obviamente, para uma grande desmoralização da igreja, como ocorria também na Alemanha, né, onde você tinha muitos bispos, né, que viviam vidas completamente mundanas, e alguns bispos nunca sequer compareceram às suas dioceses, ou seja, era simplesmente uma fonte de renda. Tá? Então, esse fortalecimento dos estados nacionais tem um papel muito importante no apoio que as diferentes nações vão dar ou não à reforma protestante. E assim, para resumir a história, o que aconteceu foi que a Europa, que era um continente unido, uma unidade denominada cristandade, se tornou um continente rachado, dividido, a tal ponto que o mundo católico e o mundo protestante eram tão diferentes um do outro que nós tínhamos ali praticamente uma diferença de civilização que seria quase igual, por exemplo, a ruptura entre o cristão e o muçulmano. A ruptura entre um católico e um protestante, o modelo de civilização que vai surgir ou nos territórios católicos, que aí você tem toda a questão da contra-reforma, Concílio de Trento, né, e etc., a cultura barroca que vai surgir ali no século XVI e XVII, é uma cultura radicalmente oposta à cultura protestante. Ou seja, a Europa, que antes era unida, passa a ter duas civilizações radicalmente opostas e, mais do que isso, radicalmente inimigas. Então, nós temos ali ao longo do século XVI e XVII, durante praticamente 200 anos, as denominadas guerras religiosas entre católicos e protestantes, que foram guerras terríveis, seríssimas, tá? Entre católicos e protestantes, e cada país vai ter a sua própria dinâmica. E não só entre católicos e protestantes, como também começam a surgir conflitos internos. Então, por exemplo, na Inglaterra, nós temos lá a Revolução Inglesa, onde nós temos uma motivação religiosa também, que é um confronto entre os anglicanos e os calvinistas, os puritanos, como eram chamados na Inglaterra, tá? A França vai passar por situações gravíssimas nessa época, perseguições religiosas que culminaram na noite de São Bartolomeu, em 1572, quando os protestantes são massacrados pelos católicos em Paris. E essas guerras de religião, cada país vai ter uma acomodação própria, tá? Então, na França, num primeiro momento, nós temos a ascensão do rei Henrique IV, que a princípio era um protestante. Ele se converte ao catolicismo para ser aceito como rei e ele escreve um documento, né, decreta um documento chamado Édito de Nantes, que conferia liberdade religiosa no reino da França. Ou seja, quem quisesse ser protestante seria, quem quisesse ser católico seria. A França naquela época, é importante dizer isso, os protestantes lá eram os huguenotes, que eram calvinistas. O que acontece? O Lutero, ele fez a reforma, estabeleceu os princípios teológicos da reforma protestante, e na sequência veio Calvino, que em relação aos princípios teológicos manteve praticamente o luteranismo intacto. Só que Calvino, João Calvino, que era francês inclusive, ele se cedia em Genebra, na Suíça, ele domina a cidade de Genebra, institui lá um regime totalitário de vigilância, onde todos os cidadãos eles eram vigiados para ver se eles não estavam pecando, né? Naquela lógica extremamente puritana. Só que Genebra se torna um grande centro teológico, onde dali saem reformadores com a missão de converter as diferentes nações,
né? Então, os protestantes que estavam ali no confronto ao catolicismo, um confronto aberto, eram os calvinistas. Vão conseguir chegar ao poder, por exemplo, na Escócia, com John Knox, e fundar a Igreja Presbiteriana, que se torna a igreja oficial da Escócia. Na Inglaterra, esses calvinistas são chamados de puritanos e vão entrar em conflito com a Igreja Anglicana. E na França, eles são os huguenotes, tá? É importante também dizer que a Europa estava passando por grandes transformações econômicas nessa época, com o avanço, né, e o crescimento ali do sistema capitalista que estava emergindo em praticamente toda a Europa, com as grandes navegações, o capitalismo centrado principalmente no comércio internacional. E a ideologia calvinista, ela vai ser uma ideologia que vai casar muito bem com a classe em ascensão naquela época, que era a burguesia, a classe dos mercadores e dos capitalistas. Então nós temos uma difusão muito grande do calvinismo em grandes centros comerciais daquela época, em qualquer lugar do mundo. Onde você tivesse burguesia, mercadores, você tinha um grupo rígido, forte ali de calvinistas. Por exemplo, na Holanda, que foi durante essa época o maior centro comercial do mundo. Amsterdã foi o centro de uma economia mundial durante bastante tempo. Então era um lugar que tinha uma presença calvinista muito grande, nas cidades mercantis da França, na Inglaterra, certo? E por outro lado, os católicos que vão dar combate ideológico, digamos assim, aos calvinistas, vão ser os jesuítas, a Ordem de Santo Inácio, fundada em 1536, se não me engano, aprovada pelo Papa em 1541. Então você tem ali o principal embate ideológico entre calvinistas como defensores do protestantismo e jesuítas como defensores do catolicismo, tá? E, como eu disse, esse embate, muitas vezes, apesar de não ser o que João Calvino queria, ele vai se refletir em guerras extremamente cruéis, tá? Onde, para ser sincero, é difícil você ver qual lado foi mais cruel nessa guerra, tá? Não existem católicos malvados contra protestantes bonzinhos e também não existem protestantes bonzinhos contra católicos malvados. Mas a situação chegou a uma situação mesmo de intolerância total dentro do continente europeu, onde o convívio entre esses grupos se tornou praticamente impossível, ok? Na França, na Inglaterra isso vai se refletir na Revolução Inglesa e tudo mais. Eu estou sendo resumindo o processo. Na França, que vai ser a terra onde o Iluminismo e a Revolução Francesa vão graçar com mais força, nós temos uma questão importante que durante o reinado de Luís XIV, já no século XVII, no meio ali do século XVII, na verdade mais para o final até do século XVII, o Luís XIV, o Rei Sol, né, o exemplo máximo de rei absolutista, ele vai revogar o Édito de Nantes, e a partir desse momento da revogação do Édito de Nantes, ele vai expulsar todos os protestantes do seu reino e estabelecer que a França é um reino católico, exclusivamente católico, tá? Isso foi mais para o final do reinado dele, quando ele se torna uma pessoa mais religiosa, por uma série de questões, e isso vai ter consequências gravíssimas. Primeiro, vai afetar economicamente a França, porque você vai ter uma elite mercantil que do dia para a noite é expulsa e vai migrar para a Holanda e para a Inglaterra, esses huguenotes, tá? E, em segundo lugar, esses huguenotes vão de fora da França começar a difundir uma série de propagandas anticatólicas que vão resultar na ideologia do iluminismo, ok? A gênese primeira da ideologia anticatólica do iluminismo são protestantes, são huguenotes que foram expulsos da França. E esses huguenotes, vamos dizer assim, com o tempo, a preocupação de atacar a Igreja Católica na França, ela se torna maior do que defender a sua própria religião.
protestante. E muitos deles, inclusive, nesse processo, vão começar um processo de perda da sua própria fé. Ou seja, atacar a Igreja Católica era tão importante que defender a minha fé não é mais. E aí começam a se difundir pela Europa ideias secularistas, tá? E aí você tem um processo de secularização. O que é o processo de secularização? Século, mundo. Vamos dizer assim, traduzindo uma mundalização da cultura, que é típica do iluminismo. Ou seja, nós vamos criar um novo mundo, né, onde a religião não seja mais necessária. Todas as questões são resolvidas pela razão puramente humana. Ok? E aí nós sabemos todas as consequências que a ideologia iluminista trouxe. Pessoal, estou sendo simplório, porque é só uma introdução a um tema que eu pretendo desenvolver em detalhes. Porque não é só isso. Por exemplo, essa ideia de Estado laico, um Estado isento de religiões, ele vem muito por conta desse confronto, dessa intolerância total e absoluta entre católicos e protestantes. Né? Então começa a se ter a ideia, né, de que o Estado ele não tem que ter religião. Porque a partir do momento que ele tem uma religião oficial, as outras religiões são banidas ou perseguidas. Né? Um lugar onde esse tipo de pensamento vai se desenvolver com muita força também é nos Estados Unidos da América. A gente sabe que principalmente a região norte, né, chamada Nova Inglaterra, ela foi colonizada por peregrinos calvinistas, puritanos, que sofrendo perseguições em seu próprio país por parte dos anglicanos, migram para a Holanda e posteriormente migram para os Estados Unidos com autorização real. Só que quando eles chegam lá nos Estados Unidos, o que é o problema, né? As comunidades que começam, as primeiras comunidades que começam a surgir no norte, na Nova Inglaterra, são comunidades eminentemente religiosas. Tá? Você não tem uma distinção clara entre poder político e poder religioso. É uma assembleia, uma igreja, e essa igreja ela tem lá o seu território e tudo mais. E nos Estados Unidos, quando alguém não concordava com aquela igreja, baseado nas ideias do Lutero de livre interpretação da Bíblia, a solução a ser feita, algo que não podia ser feito na Europa, mas nos Estados Unidos podia ser feito, dado o vasto território inabitado, era simplesmente o seguinte: aquela galera que estava descontente saía daquela comunidade e ia fundar uma nova comunidade com a sua própria livre interpretação da Bíblia. E isso começa a gerar um certo problema ali, ou seja, como é que nós vamos ter uma unidade entre nós se cada um de nós tem uma própria interpretação da Bíblia? É um grupo religioso à parte, tá? Eu estou resumindo o processo, sim, pessoal, é muito mais complexo do que isso, mas em linhas gerais é isso. E aí surgem alguns pensadores nos Estados Unidos, como por exemplo Roger Williams, né, que foi um colonizador da região de Connecticut, que começam a defender um modelo de governo que não professe nenhuma religião, porque você tem várias igrejas com algumas crenças um pouco diferentes, então o governo ele não tem que professar religião nenhuma. Nesse momento, não professar religião nenhuma dentro do âmbito protestante. Não é que é uma região aberta ao judaísmo, aos muçulmanos e até mesmo aos católicos. Não. Entre as igrejas protestantes, vamos fundar um Estado que não professe fé nenhuma, porque abrange a todas. Então vocês estão vendo como é que a crise religiosa do século XVI, a Reforma Protestante, ela moldou essa ideia, por causa dos conflitos religiosos todos que ela propagou na ideia moderna, a ideia do surgimento de um Estado sem religião, tá? Um Estado laico, que é uma ideia defendida em diversos lugares do mundo nessa época. Como eu falei, na França, essas ideias vão ganhar uma força especial com os huguenotes que foram expulsos e começam a perder a fé. Porque essa questão da perda da fé, pessoal, foi uma coisa natural que aconteceu naquela época, né? Isso acontece. Então, por exemplo, quando você pega ali os próprios americanos, na época da Revolução Americana, já 1700 e tanto, 150, quase 200 anos depois desses primeiros peregrinos terem chegado, os americanos já estavam assim com as suas crenças religiosas bem enfraquecidas, já estavam bem assim mundanizados, secularizados, vamos dizer assim,
na época da Revolução Americana. E os Estados Unidos só não perdeu a sua fé por causa de movimentos reformistas que sempre aconteceram tanto dentro do catolicismo quanto dentro do mundo protestante, que renovam a fé. Por exemplo, nessa época, o movimento metodista wesleyano, que foi um movimento importantíssimo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que trouxe de volta a religião, a fé, ok? Naquele contexto. Mas os Estados Unidos, na época da Revolução, já era um país bem secularizado, bem iluminista, ok? E na França isso, os huguenotes também perdem a fé e o enfoque começa a se tornar cada vez mais, né, essa questão da luta contra a Igreja Católica por meio de uma propaganda de razão, culto à razão, culto à laicidade e todas essas coisas, tá bom? Então você veja que a crise da civilização ocidental, ela tem, sob certo aspecto, a sua raiz lá nas divisões religiosas, tá? Que causaram a Reforma Protestante, que fizeram... Assim, pessoal, eu vou ser sincero com você, quando você estuda as guerras religiosas ali do século XVI e XVII, olha, é sujeito uma pessoa, inclusive, perder a fé quando estuda aquilo ali, porque é tantos abusos, é tanta violência, tantas coisas absurdas que acontecem de parte a parte, que é sujeito as pessoas perderem a fé mesmo, se ela não tiver uma convicção muito, muito profunda. Foi muito grave as situações que se desenrolaram naquela época. E é importante a gente notar que a propaganda iluminista anticatólica, que se desenvolve na França ali no século XVIII já, né? Virado do 17 para o 18, e aí você vai ter os enciclopedistas e tudo mais. A propaganda anticatólica é exatamente a mesma propaganda que os protestantes faziam contra a Igreja Católica, demonstrando que tem a sua mesma razão, ok? Mas aí o iluminismo, né, conforme vão passando os anos, vão passando as gerações, ele começa a ser um movimento que realmente ele tem uma proposta eminentemente de secularizar. E a manifestação principal desse movimento vai ser a Revolução Francesa, como a gente bem sabe, né? Então, os pensadores iluministas, por exemplo, Voltaire, não é que eles abandonam a religião, mas eles começam a ter uma noção utilitária da religião. Uma religião que é importante para fins mundanos. Ela é importante para manter as pessoas na linha. Ela é importante para manter um nível moral na sociedade. Mas ela não tem nenhum vínculo com um Deus transcendente, com o mundo espiritual. Ela é uma religião utilitarista, vamos dizer assim, sob certo aspecto. E aí, pessoal, de certa forma começa já a causa da decadência do continente europeu, tá? Mas olha só, a questão não é simples, isso que eu estou mostrando para vocês. Eu não estou aqui falando de mocinhos e bandidos. Eu estou falando de uma marcha da humanidade que talvez, né, seja até necessária. Então, a Revolução Francesa, ela tem um processo de ataque brutal contra a Igreja Católica na França. A gente sabe disso. A Constituição Civil do Clero, bem no início da Revolução, onde os padres eram obrigados a assinar a obediência não mais ao Papa, olha só a questão, mas ao governo revolucionário. E aí você tem um racha na Igreja da França, metade do clero aceita obediência à Revolução e metade não, era o chamado clero refratário, tá? E no final isso vai culminar, conforme a Revolução Francesa vai dando seus passos, foi um processo longo, no assassinato mesmo, extermínio de padres, né, que se negaram a assinar o documento, depois até mesmo de padres que assinaram, começaram a ser massacrados, quando chega ali a época do terror jacobino. Apesar de pouca gente falar isso, o próprio Robespierre, o grande líder jacobino da época do terror, ele ser contra a descristianização, como era chamado na época. E, inclusive, ele perseguiu e guilhotinou os principais grupos ali que estavam massacrando os padres, que era principalmente o grupo dos chamados rebertistas da Revolução Francesa. E o Robespierre, ele acreditava que, assim,
Você não poderia simplesmente acabar com a religião católica, que era necessário a religião. Então, ali na época inicial do iluminismo, os primeiros iluministas eles não eram ateus, eles eram deístas, ou seja, eles tinham uma crença na divindade, mas não era a divindade católica, né? Então, o próprio Robespierre, o auge do poder dele durante o período do terror, vai ser um grande festival religioso, né? Pasme, um grande festival religioso, onde ele vai cultuar o Ser Supremo. O Ser Supremo, é como ele queria chamar essa nova divindade não cristã. E ali, pessoal, não é só o Robespierre. Quando você pega os primeiros socialistas que vão sair ali da Revolução Francesa, né? O que a gente denomina os socialistas utópicos, né? Saint-Simon, na França, Robert Owen, na Inglaterra, Fourier e etc., eles não eram ateus. Olha só que coisa, eles estavam a fim de fundar uma nova religião, que vamos chamar genericamente de a religião da humanidade, porque eles viam que era necessário a religião ainda para você ter um novo modelo de coesão social. Por quê? Por conta de toda essa intolerância causada ali do racha católico-protestante, o Estado laico, o Estado secularizado, seria uma proposta de você criar uma nova ordem que abrangesse as diferentes religiões, tá? Então, uma das ideias principais da Revolução Francesa era o liberalismo, tá? E a Revolução Francesa, pessoal, é fundamental para a gente entender tudo hoje. Eu quero falar muito sobre a Revolução Francesa ainda. Mas era a ideia do liberalismo, que uma das ideias força era a ideia da liberdade religiosa. Isso era uma ideia força da Revolução Francesa, adotada depois, inclusive, por Napoleão Bonaparte, que muita gente fala o anticristo e tal, mas Napoleão Bonaparte era uma figura semi-conservadora, sobre vários aspectos, tá? Napoleão Bonaparte ele não era anticristão, tá? Ele dizia que existiam algumas coisas na igreja que ele não conseguia acreditar. Por exemplo, ele dizia que ele não conseguia acreditar no inferno eterno, onde as almas iriam queimar eternamente. E ele também dizia que não conseguia acreditar, não entrava na cabeça dele a ideia da confissão e de que os padres poderiam perdoar pecados, né? Então, o Napoleão Bonaparte ele foi a figura que estabilizou toda a crise causada na França pela Revolução Francesa, porque foram 10 anos de revolução de caos generalizado na França, de 1789 a 1799. E o Napoleão, então, ele vem como o grande estabilizador. O que ele procura fazer? Vamos chamar o Papa para conversar, vamos fazer amizade com o Papa, e aí ele faz a concordata. O Papa tem que admitir que perdeu o controle sobre a igreja na França, mas em troca o catolicismo vai voltar a ser livremente permitido na França, tá? E o Napoleão ele vai editar, ele vai ter reformas econômicas, né? O Banco da França para estabilizar a economia francesa, e ele também vai criar o famoso Código Civil Napoleônico, que é uma estabilização dos princípios liberais da Revolução Francesa sob um prisma mais até de direita, um prisma mais burguês. Então nós temos ali no Código Civil Napoleônico a defesa veemente da propriedade privada, ok? É assim, um código que procura preservar a família, entendeu? Então, inclusive preservar a ascendência dos homens sobre as mulheres, tá? O divórcio até era permitido, mas o divórcio não era incentivado sob hipótese nenhuma. Haviam várias dificuldades para a implementação do divórcio. E é importante ser dito que os revolucionários da Revolução Francesa, assim como Napoleão e tudo mais, eles não tinham absolutamente nada de, por exemplo, feminismo, né? Os jacobinos mesmo, a esquerda na Revolução Francesa, eles viam o papel da mulher como um papel auxiliar ao papel do homem, mas não um papel de participação na política. Então, para os termos de hoje, jacobinos, Napoleão, esse pessoal seria ultra machista, entenderam? Não tinha esse negócio.
O objetivo do Código Civil Napoleônico era trazer os ideais liberais, mas dar uma estabilizada. Sob esse aspecto, ele era conservador. É óbvio que sob o aspecto de um católico ultratradicionalista jamais seria, né? Então, você começa a ter um problema. Qual é o problema? Como você vai criar coesão numa sociedade onde você tem a liberdade religiosa? Você tem um grupo que é católico, você tem um grupo ali que é protestante, depois aparece um grupo que é muçulmano, um grupo judeu, um grupo budista, e cada um com suas próprias crenças. O que vai unir essa sociedade? Qual o elemento de coesão? O elemento de coesão sempre foi a religião, em qualquer sociedade. Então, havia um desafio novo pela frente que o Estado laico, apesar dele, vamos dizer assim, acabar com as guerras de religião, que era o grande objetivo dele, ele criava uma sociedade fragmentada, tá? E algumas soluções vão ser tentadas. Por exemplo, como eu falei, os primeiros socialistas ali, eles vão tentar criar uma nova religião, a religião da humanidade, Saint-Simon, até o próprio Augusto Comte com o positivismo, né? A igreja positivista. Olha quanta coisa para a gente falar, né? Esmiuçar nisso tudo, né? Que essas religiões jamais prosperaram. Nenhuma delas prosperou, né? Você tem lá no Rio de Janeiro o templo positivista, no Rio Grande do Sul também tem um templo positivista, mas está abandonado. Por quê? Porque eu acredito piamente que uma religião, para ela ter força, vigor, ela precisa de uma inspiração espiritual. Não é uma coisa que seres humanos pensaram e falaram, vamos aqui criar artificialmente uma religião para dar coesão à sociedade. Isso não funciona. Isso acaba rápido. E todas as religiões sumiram. E o cristianismo não sumiu. Um outro elemento, onde se buscava ter esse novo elemento de coesão social, era o patriotismo e o nacionalismo, né? Então daí surge, né, o patriotismo e o nacionalismo, num primeiro momento, ele é praticamente uma religião. Você tem um culto, o culto a símbolos sagrados, como a bandeira, né, da nação, o hino, o brasão, ok? O patriotismo, ele é essa tentativa de, por cima de todas as religiões, gerar um novo elemento de coesão nacional, feito ali por Napoleão Bonaparte, né? Os jacobinos foram os primordiais nesse processo, né? Tanto que os jacobinos eram chamados de patriotas na Revolução Francesa, uma coisa assim que para nós pode parecer estranha, porque hoje a gente vê os patriotas como pessoal de direita, né? Mas na época lá eram jacobinos. Então é outra tentativa de coesão. Só que essas tentativas de coesão nunca foram suficientes, porque elas carecem de uma raiz, digamos assim, como eu estive dizendo, espiritual. E aí você tem toda a contradição da Europa moderna, tá? Preste atenção, pessoal, estou chegando aqui no final, para vocês verem o tamanho da situação. O iluminismo, então, ele vai criar um novo modelo ideológico para substituir o antigo modelo cristão. Esse modelo não é avesso por completo à religião, mas a religião é jogada para o âmbito privado. Cada um tem a sua religião, a religião que quiser, liberdade religiosa. E o novo critério ideológico de unificação do iluminismo é a ideologia o quê? A ideologia do progresso, a ideologia da ciência, o cientificismo, tá? Que vai gerar uma série de novas ideologias, como o socialismo, o marxismo, o positivismo, sob certo aspecto até mesmo o liberalismo. Então, essa crença que nós temos hoje, que é a crença iluminista no critério da razão como elemento unificador, na ciência como elemento unificador de conhecimento da verdade. E isso não foi o fim do continente europeu. Talvez tenha sido a semente, ou talvez a semente seja a reforma protestante, com a sua cisão, não sei. Mas a Europa, ela ainda prosperou, e até ainda mais durante a época do iluminismo, ao meu ver, porque os movimentos históricos são longos, então aquela base toda criada pela igreja, ela não ia, aquela base moral, porque o iluminismo não acabou com a base moral da igreja católica. Eu estive falando aqui agora,
O próprio Napoleão Bonaparte, no Código Civil Napoleônico, uma das preocupações principais dele era preservar a família, era preservar a ascendência masculina dentro da família. Isso estava explícito no Código Civil. E é muito criticado hoje, inclusive. Então, o iluminismo, ele desencadeou uma revolução, um avanço no conhecimento científico também, que fez a Europa se tornar um continente muito poderoso. Muito poderoso. A religião continuou existindo também, no âmbito privado, mas continuou sendo uma força. E o que acontece? Após 2 guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram o ápice da hegemonia europeia, o paradigma iluminista começou a ser questionado também, por uma coisa chamada o pós-modernismo. Então, o que é o moderno? O moderno seria o culto à razão, que pela razão nós chegamos a uma verdade única que unifica toda a sociedade. Então, o pós-modernismo vai dizer o seguinte: a crença na razão humana dos iluministas, a crença na ciência, ela não gerou o progresso prometido pelos iluministas. Porque os iluministas prometiam que, a partir do momento que o ser humano se tornasse mais racional e científico, a humanidade iria entrar numa era de perfeição, num grande progresso moral. Nós tivemos o quê? Um progresso tecnológico na humanidade, mas que não se reflete necessariamente num progresso moral. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o pessoal vai começar a dizer uma crítica lógica. Bom, se a Europa é a luz do mundo devido à sua ciência, à sua racionalidade, né? Por que a Europa causou 2 guerras mundiais? Por que a Europa foi capaz de causar fenômenos como o nazismo e o comunismo? Então a questão é, bom, o paradigma iluminista fracassou. E aí, quando fracassa, vem o pós-modernismo. Pós-modernismo, que é essa ideologia woke hoje, essa ideologia de multiculturalismo, essa ideologia de relativismo total, não existe certo nem errado, está tudo valendo. Isso vem do pós-modernismo, isso não é iluminista propriamente. Porque o iluminismo ainda acredita numa verdade única, conhecida pela razão. A razão, ela é única para todos, então ela só pode chegar a uma verdade. Então, o pós-modernismo diz, a razão, ela é uma mentira. Então, não existe mais verdade, não existe mais razão, tudo é discurso, cada um tem o discurso que quiser. Então, se você quer ser homem, você é homem. Se você quer ser mulher, você quer ser mulher. Entendeu? Se você quer dizer que A é certo e B é certo ao mesmo tempo e não ter coesão racional nenhuma nisso, tá certo também. Entendeu? Então, pessoal, isso é para vocês entenderem a longa marcha da vaca para o brejo, para a gente chegar num continente e numa civilização que perdeu por completo a sua identidade. A sua identidade. E perdendo a sua identidade, ela não pode mais sobreviver. Tá? Ela só sobrevive por quê? Qual é a raiz da civilização ocidental? É a igreja cristã, vamos dizer a igreja católica, mas o protestantismo também. E a partir do momento que você abandonou o cristianismo e quis substituir por um novo ideal de ciência, ali já estava o germe da ruína futura, que a gente está observando hoje. Então qual é a solução? Será que a solução, como muitos pregam aí, é a volta ao cristianismo? É a volta à igreja católica, vamos dizer assim, né? Ou, né? Acho que hoje isso está muito complicado da gente conseguir. Então você tem grupos hoje, por exemplo, dentro das religiões da igreja católica, o grupo mais de direita, mais tradicionalista, eles afirmam categoricamente, só a igreja católica salva. Então, o pessoal pensa, onde é que está Deus por trás disso tudo? Essa é a pergunta. Será que toda essa marcha histórica de crises e abusos também, e acontecimentos cataclísmicos, até desnecessários, como a Revolução Francesa, sob certo aspecto, onde é que está Deus aí? Eu pergunto para você acha que a liberdade religiosa é um valor? Você acha?
Porque se não tivesse acontecido tudo isso que eu falei, hoje a gente estaria vivendo ainda naquele modelo onde você vive num país que tem uma religião única estabelecida e outras crenças são proibidas. Você gostaria de viver num lugar onde não houvesse liberdade de consciência, que você fosse obrigado a ter uma religião? Por outro lado, veja como não é simples responder essas questões. Por outro lado, a perda de coesão social hoje da nossa sociedade é gritante, a decadência moral. Né? Então muita gente se volta, né, como a religião a solução. E eu acredito piamente que a religião é a solução. Você não pode jamais tirar Deus dessa equação. Mas, vocês estão entendendo a dificuldade do ser humano encontrar um ponto de equilíbrio? Entendeu? Sei lá, eu, por exemplo, eu vejo a liberdade religiosa como uma coisa positiva. Eu não vejo isso como um elemento negativo. Graças a Deus, aqui no Brasil, temos protestantes, evangélicos, espíritas e não estamos nos matando. Isso não é bom? Eu acho que isso é bom. Mas, por outro lado, será que essa ideologia liberal ela é capaz de fazer uma sociedade coesa, que resista, que gere nas pessoas uma força moral de resistir ao avanço das ideologias nefastas que nós temos nos dias de hoje? Tá? Não vou responder agora, mas fica a pergunta para vocês terem um pouquinho de entendimento de como certas questões da humanidade não são facilmente resolvíveis. Muitas vezes se ganha por um lado e se perde por outro. Né? Hoje nós temos na Europa, nos Estados Unidos, uma civilização maravilhosa sob vários aspectos. Só que, por outro lado, é uma civilização que não tem capacidade, ao meu ver, se não encontrar a sua raiz, de resistir às ameaças que a cercam. Tá? Entendeu? Queda de natalidade vertiginosa, estagnação econômica, famílias desestruturadas. Como é que você pode ter uma sobrevivência de uma sociedade onde a maioria das crianças nasce fora de uma família? É o colapso. É o colapso. Você tem dúvida que isso tem a ver com o colapso de criminalidade, de burrice, de ignorância que a gente está assistindo no Brasil? O colapso da civilização brasileira passa por essa questão. Agora, como é que a gente vai solucionar isso? Será que voltar ao catolicismo, todo mundo ser católico, é possível hoje em dia? Eu acho que não. Então qual vai ser o novo modelo? O paradigma que vai unir as pessoas em torno de uma causa? Desde a Revolução Francesa, desde a Reforma Protestante, na verdade, essa questão já começou, e a Revolução Francesa trouxe à tona, né, esse problema. A partir do momento que não temos uma religião única, o que vai nos unir?